você, começa mais um programa Esporte Mágico aqui pela Nova TV, canal 3 da NET. E hoje vamos falar de Brasileirão, que teve início no último dia 9. Vamos falar das 5 partidas que o Franca jogou pelas quartas de final contra Bauru. Vamos falar de futebol internacional e muito mais para você. E conosco aqui os nossos comentaristas, os nossos analistas para comentar, analisar todos esses assuntos. E o nosso convidado especial Léo Mendel, grande jogador, grande caráter, o filho do Paulão, gente nossa. Léo Mendel, um grande abraço, muito obrigado por atender aqui o convite do Esporte Mágico, seja bem-vindo. Obrigado a vocês, fico feliz de estar aqui. E espero contribuir da melhor forma aqui com vocês. Legal, muito bacana. E eu agora vou para o meu comentarista Ricardo Costa, grande Ricardo Costa, um grande abraço e os seus destaques para o programa de hoje, Ricardo. Olá, Gonzaga, olá, amigos de bancada, olá, telespectadores. O meu destaque para o programa de hoje é para o técnico Milton Cruz, que desde que assumiu o São Paulo interinamente, deu outra cara ao time. Legal, muito bacana. E ele, o peixe, Marcelo de Oliveira, grande Marcelo, que gosta muito de futebol e ama a seleção brasileira. A seleção brasileira, Marcelo de Oliveira. E os seus destaques, garoto? Seus destaques, garoto? Eu amo a seleção brasileira, não fico secando ela como muitos amigos que eu conheço por aí, tá? Não vou falar nome, não. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, com a presença desse menino aqui simpático, Léo, uma das pratas da casa do Franca Basquete. E o meu destaque é o Guarani do Paraguai. Um abraço para a torcida do Paraguai aí. Mas é engraçado, ele falou que não fica secando. Quem seca a seleção brasileira? Acho que o futebol, né? Todo mundo joga para ganhar. Agora acho que ele está falando isso aí porque o Brasil levou uma sapecada da Alemanha e ele ainda fica. Você tocou numa papo seleção, mas é gente boa esse Marcelo. Olha, vamos agora de Fórmula 1, GP da Espanha. E a Mercedes não tem para ninguém. Só que dessa vez Nico Rosberg levou a melhor e Hamilton ficou em segundo. Os dois não se dão muito bem fora das pistas não, mas lá dentro os caras se entendem muito bem. De qualquer forma, eu acredito que não dá pra ninguém. A Mercedes realmente tá sobrando. O Marcelo acha que o Vettel da Ferrari vai conseguir alguma coisa. Tá meio difícil. Não vai mais não. É verdade, mas vamos de basquete, claro. E agora aproveitando, né, o convite aqui do nosso grande ala, Léo Mendel. Léo, eu poderia perguntar pra você assim, o que faltou pra gente conseguir melhor êxito contra Bauru? Eu confesso pra você, alguém tinha que ganhar. Um jogo onde foi 5 partidas maravilhosas. E eu digo, Léo Mendes, faltou alguma coisa ou saiu com aquele sentimento? Fizemos, né, o que podia fazer e infelizmente Franca foi o perdedor. Comenta desse jogo, dá uma palhinha à vontade, Léo, dessa que foi 5 partidas emocionantes nas quartas de final do NBB. Exatamente isso. Foi muito equilibrado. Qualquer time podia sair com a vitória nessa fase do playoff e qualquer um podia perder. Eu acho que a gente sofreu algumas coisas dentro da temporada, como outras equipes sofreram também de lesões e tal. Mas nós fizemos o possível, lutamos com dificuldades, com adversidades. E foi o que aconteceu mesmo. Eu acho que ninguém saiu derrotado. Eles tiveram mérito e eles ganharam. Não foi a gente que perdeu. A gente lutou, tentou, mas não foi. Sai com um sentimento triste, que a gente sabia que a gente podia ser campeão também. Mas assim, alguém tem que perder e infelizmente fomos nós. É verdade. Ricardo Costa, uma pergunta para o Léo Mendel, né? Ele que esteve lá dentro e disputou essas partidas emocionantes. Fica à vontade, Ricardo. Olha, Gonzaga, perguntando para o Léo, nesse quinto jogo, que houve em todos os 4, com exceção do primeiro jogo, onde Bauru sobrou, Franca não se encontrou naquele dia, os demais 4 foram muito equilibrados. Prova disso que nesse último quinto jogo, cada equipe venceu 2/4 do jogo, uma diferença muito pequena, faltando 18 segundos, o Lucas Mariano acertou uma bola no aro que poderia ser um empate. E os jogadores individualmente de Bauru conseguiram destaques individuais em pontos, em rebotes, em assistências. Como você entende que isso é o grande diferencial da equipe de Bauru, que eles conseguem individualmente, com vários jogadores se sobressaindo? Eu acho que a grande vantagem deles é exatamente essa. Eles têm uma rotação muito grande dentro do elenco deles. E eles mantêm o nível que eles começam o jogo. O nosso time, querendo ou não, a gente tinha uma rotação menor e em alguns momentos do jogo a gente cansava. No cansaço a gente oscilava
E eles continuavam mantendo o foco e que eu posso falar? O nível individual, né? Exatamente, o nível individual de qualquer um. Então, eu acho que esse foi o problema e o nosso time não conseguiu segurar alguns jogadores dele em alguns momentos chaves do jogo. Legal. Marcelo, você que viu essas partidas, acompanha e gosta muito do basquete, uma pergunta aí pro Léo, Marcelo. Foram 5 partidas, né? 4 partidas equilibradas. A primeira partida, o Franca foi irreconhecível. E assim, o que a gente percebeu nos últimos jogos de Franca? O time entrosou. Os 5 jogos que fez com o Palmeiras também, deu assim um respaldo para a Franca enfrentar de igual para igual o Bauru. Tirando a primeira partida, que foi, né, o Léo acho que deve concordar comigo, a primeira partida, o time não se achou em quadra, mas assim, o que é a preocupação da torcida, de todo mundo? Agora acabou o campeonato, né, infelizmente. Franca está tendo alguns problemas de patrocínio e tudo mais, e agora parece que o time está pegando, o time está entrosando. Léo, o que é, assim, uma preocupação minha até como torcedor. Será que esse time, o pessoal vai continuar aí? O que é a sua preocupação também? O que você pensa a respeito disso? Cara, eu também fico um pouco preocupado em relação a isso. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com o time. A gente sofreu com problemas de patrocínio e ainda sofre com isso. Eu acho que cada um tem a sua proposta individual, cada um pensa o que quer para o futuro da sua vida, então eu não sei exatamente o que cada um vai fazer. Eu falando por mim, particularmente, vou esperar o que Franca tem a falar para mim, o que vai acontecer com o time. Espero continuar aqui. Eu já falo de antemão que eu sou daqui e a minha vontade é continuar aqui, mas temos que esperar, ver o que vai acontecer, saber como que vai ser a continuidade do time, para poder dar essa resposta depois. Então, só para dizer para o torcedor que está em casa aí, esse pessoal que está aí, esses meninos aí, todos os jogadores, comissão técnica, eles estão recebendo metade do salário. Isso aí, o cara tem que ter muito caráter, muita vergonha para aceitar isso, e fez isso em nome do esporte, em nome do amor que é jogar em Franca e em respeito a essa torcida também. Então eu vou pedir para todo mundo aí que está em casa rezar, torcer, porque agora está tendo um jogo, mas nos bastidores. Vamos rezar e torcer para que na política Franca se dê bem também. E não apenas pelo resultado técnico em quadra, que foi espetacular, eu venho aqui e parabenizo todos esses atletas, a comissão técnica, a diretoria que tanto se empenhou para conseguir que essa equipe que cogitou-se, inclusive, a não disputar o campeonato, a ter uma paralisação da continuidade. E esses jogadores, vocês foram liberados, inclusive, né, Léo, para procurar outras equipes e tiveram caráter, como você disse, Marcelo, para continuarem e conseguiram aí terminar o campeonato de forma espetacular. Brilhante. Parabéns a todos vocês. Mesmo. Eu agradeço. Foi difícil para nós mesmos, foi legal você ter citado isso, que muita gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes as pessoas acham que o que a gente está fazendo, a gente tá normal, está tudo tranquilo, mas não está. Nessa época que você falou que a gente não sabia se ia continuar o time, que a gente foi liberado a procurar outros times, a gente sabia da tradição de Franca e sabia que não podia acabar aqui. Então a gente se uniu e resolveu ficar em prol da cidade, de toda a história de Franca, resolveu ficar nessa situação. E só lembrando que jogadores de alto nível que tinham mercado em qualquer um dos times do NBB e até fora do Brasil, né? Léo, 2 questões. Voltamos aqui ao jogo. O time do Bauru, tecnicamente, é um time melhor que Franca. Isso não é nenhum demérito para a equipe de Franca, que é uma grande equipe. Pelo fato da gente estar alguns anos já sem título, você entende que a torcida assimilou bem essa situação e, digamos assim, não foi a hora ainda? Ou, puxa vida, mais uma vez estamos fora? Como? Por favor, fique à vontade para comentar. Eu acho que são 2 lados. Tem alguns torcedores que entendem mais o que está acontecendo, que sabem que é um time jovem que está em formação. Tanto que eu, o Lucas, que somos jogadores bem novos, 22 anos, e somos considerados protagonistas dentro do time. E tem o outro lado da torcida que não entende, que acha que Franca tem que ser campeão de qualquer forma, e também não está errado. Que Franca é uma cidade vitoriosa. O pessoal está mal acostumado, né, Léo? É isso aí, mal acostumado com o título. É a cidade que mais tem título no basquete. E também não estou errado. Eu vejo isso dos 2 lados, são positivos. As pessoas que entendem, a gente fica feliz. E as que não entendem também forçam a gente a treinar mais e buscar cada vez melhorar sempre. Então, acho que é isso. Legal.
um detalhe, tem muitas coisas que a gente vê em basquete. Eu não sou nem um especialista em basquete, mas gosto demais, acompanho desde garotinho, eu vi Clube dos Barcos jogar. Você deve lembrar, Hélio, Francesco, Doutor Você Carrasco, é da época da bola ao Robertão. cesto, não é, Gonzaga? Eu tinha 5, 6 anos, eu gosto, eu posso falar que eu sou apaixonado no basquete. Eu tenho humildade de dizer que não sou especialista, gosto. Então, Marcelo, observei um detalhe e eu vou pegar leve com você, porque você é um jogador, é claro, a gente sabe que não vou te pôr em frio aqui não. Nesses 2 jogos aqui em Franca, perdendo uma partida e ganhando a outra, usou muito o Elinho e o Figueiredo jogando juntos. A gente sabe, para você que não acompanha muito basquete, um time anormal de uma formação, você joga com um armador, 2 alas e 2 pivôs, correto? Você pode oscilar, você pode variar a jogada, tendo um armador, 3 alas e um pivô, ou 2 armadores, 2 alas e um pivô, isso é muito relativo. Ele usou muito bem os 2 e o resultado foi muito bom, mesmo porque o Elinho tem um arremesso muito bom de 3 pontos. Para você, como ala, jogando da forma que os 2 jogaram, com nível, 2 jogadores de alto nível, esse rendimento é melhor ou isso depende do adversário, é meio relativo? Por gentileza, Léo. Acho que isso depende um pouco da situação do jogo. O Elinho, ele é um cara que ele tem condição de fazer a posição 2 e a posição 1. Algumas vezes o time deles substituíam, colocavam o Robert Day como pivô 4 ou o Alex e abriam 4 jogadores que são externos. E a gente era obrigado a fazer isso também. Se você deixa 2 jogadores que são de estatura maiores dentro da quadra e o outro time tem 4 jogadores que são laterais, você acaba tendo um desequilíbrio aí. Você pode levar vantagem no ataque, levando esse homem alto para jogar no poste baixo com esse cara que é mais baixo. Só que quando você chega na defesa, esse cara mais baixo vai ter total vantagem sobre o pivô. E a gente tentava variar essas posições que você está falando, com o Elinho fazendo a posição 2 e o Mata fazendo a posição 4 para igualar um pouco o jogo. Você não ter 2 jogadores altos na quadra e eles terem um só. Eu acho que é mais por isso. Mas eu concordo com você, acho que o jogo melhorava com os 2 em quadra, são 2 armadores inteligentíssimos. Eles sabiam melhor a hora de fazer as coisas dentro do jogo. Legal, muito bacana, tirou as minhas dúvidas. Vamos ao intervalo e no segundo bloco muito mais para você aqui no Esporte Mágico. Que tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial? Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte, a melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. HI Indústria de Etiquetas S.A. Fundada em 1994, na cidade de Pomerode, Santa Catarina. HI Etiquetas vem desenvolvendo parcerias com clientes dos setores de vestuário, calçado, cama, mesa e banho. É a empresa mais atualizada no segmento com maquinário de ponta. HI Etiquetas tem um dos mais avançados sistemas de programação de produção. HI Etiquetas é a segunda maior fabricante de etiquetas tecidas do mercado nacional, com uma capacidade produtiva de 1 bilhão de etiquetas anual. HI tem o orgulho de ser uma empresa não poluente, possuindo o certificado europeu, o Ecotex. É neste cenário que a empresa é comprometida com a excelência. HI Etiquetas, sua marca, mais do que detalhe. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV, Canal 3 da NET. E vamos falar de Chacrobol. Aconteceu no último dia 10 no campo
dos servidores públicos, a final entre Scaramucci e Ribeirão Corrente. Uma grande festa, centenas de pessoas compareceram prestigiando esse bonito jogo. E Ribeirão Corrente, que tem uma equipe formada até por alguns jogadores que passaram até pelo profissional da Francana, entre outros times, o Niquinha, técnico da Francana, atuando pela equipe de Ribeirão Corrente, e no final, Ribeirão Corrente jogando um futebol alegre, um futebol até certo ponto, tecnicamente muito bom, venceu por 3-0. E no final, a festa entre, né, os ganhadores, com muita paz, com muita compreensão até da equipe adversária, que reconheceu a derrota, mas de qualquer forma é muito bom, e a gente está sempre prestigiando esses eventos. No final, a entrega das medalhas, a entrega dos troféus para os campeões, para os artilheiros, e a gente, repito, vamos estar sempre cobrindo aqui esses eventos na cidade de Franca. E voltamos com o basquete, e temos hoje aqui a presença de Léo Mendel, que está aqui prestigiando, está brindando o Esporte Mágico, para falar do que foram essas partidas que Franca enfrentou o Bauru. Olha, isso vai ficar marcado. E eu volto com ele. Léo, você entende que para uma quinta partida, como for um perde-ganha, no primeiro jogo perdeu um lá e ganhou o outro, perdeu um aqui e ganhou o 4, foi perde-ganha, e decidiu na quinta partida, emocionalmente o jogador chega no seu limite, ou vocês têm força, bom, vamos superar, ou esse limite emocional ainda está bem aquém, está bem acima, vamos dizer assim? Eu acho que tem uma parte emocional muito grande dentro desses playoffs, que você sofre com muita coisa ali, com pressão de torcida, você não quer perder, você tem que saber lidar com essas emoções aí. Mas eu acho que nessa série de playoff a gente soube controlar muito bem isso, tanto que a gente perdeu um jogo de 30 pontos e no outro jogo a gente conseguiu sair com a vitória. E eu acho que no quinto jogo estava igual, assim, eu acho que dos dois lados a gente estava, o time de Franca quanto o time de Bauru estava muito focado para sair com a vitória. Então eu acho que essa parte emocional foi boa dentro do playoff, tanto da nossa parte quanto da parte deles. Legal, bacana. Ricardo Costa, você tem mais uma pergunta para o Léo? Sim. Léo, do segundo ao quinto jogo, o que nós vimos foi um equilíbrio extremo, tanto de uma equipe, sempre a vitória de uma ou de outra equipe em cada um dos quartos. No terceiro jogo, que foi onde Franca perdeu aqui em Franca para Bauru, o segundo quarto, houve uma diferença de 16 pontos. Para mim, ali foi talvez o diferencial para a Franca ter perdido essa série. Você e a equipe também entenderam dessa forma, que ali foi um momento crucial, que ali fez a diferença? É claro. Um jogo desse nível que você tem, um quarto que você perde de 15, 16 pontos... 16 pontos, 25-9, né? É muito difícil você correr atrás depois e recuperar. Você precisa ganhar um outro quarto de 16 pontos. E uma equipe igual o Bauru não é fácil fazer isso. Então eu acho que essa partida a gente viu que naquele quarto ali foi o diferencial do jogo. A gente não conseguiu recuperar e acabamos saindo com a derrota. Ô Léo, Marcelo, tem mais pergunta pro Léo? Vamos aproveitar o garoto aí que saiu de uma decisão. Olha, o menino ainda tá vivendo a emoção de perder, mas de qualquer forma, valeu a pena. Por gentileza, eu vou tentar Marcelo, fazer perguntas aqui que o telespectador que está em casa teria vontade de fazer pro Léo. O Léo é uma pessoa querida, é jovem, é um talento, é a seleção brasileira, né? Então, assim, tá todo mundo torcendo para que o Léo fique em Franca. E eu escutei já um zum aí que vamos ter time atrás do menino aqui tentando levar ele embora de Franca. Léo, você tá sabendo de alguma coisa disso? Você tem alguma coisa para falar? Tem algum time que te procurou? Como é que está no momento a perspectiva de você ficar ou não no Franca, Léo? Cara, então, ainda está um pouco recente sobre esse assunto de propostas, de se eu vou sair ou se eu vou ficar. Acho que é um pouco cedo para falar disso. Eu ainda quero fazer uma viagem para poder descansar, voltar tudo ao normal, cair a ficha, que não foi fácil esse playoff e não está sendo ainda. Pra gente que é atleta sabe como é difícil uma temporada inteira acabar assim. Então ainda não fui atrás de nada, já conversei com meus agentes alguma coisa sobre isso, mas ainda não tem nada em concreto. Vou esperar um tempo, acho um pouco cedo para falar sobre isso. E deixa eu fazer mais uma pergunta, Léo. Tem data para representação do time? Vocês fizeram alguma reunião? No momento, como é que está a situação do Franca Basquete? Tinha sido marcada uma reunião para essa semana, para a gente definir tudo sobre isso, para eles conversarem com os jogadores que eles têm interesse. Nós estamos esperando ainda. E você com 22 anos apenas, Léo, já tem aí uma bagagem que poucos jogadores têm.
disputando aí jogos importantes como esses, com passagens pela seleção brasileira. Já participou de 2 Jogos das Estrelas, com muito destaque, inclusive, nesse último. Pensando em futuro a médio e longo prazo, qual o seu limite? O que você pensa para a sua carreira a longo prazo? Ser um grande destaque na seleção brasileira? Quem sabe até uma NBA? Ou tem algum pensamento diferente disso? Cara, eu vou mentir para você se eu falar que eu não tenho esse sonho de jogar na NBA ou jogar numa grande liga, Euroliga, ACB. Tenho sim esse sonho, tenho muita vontade. Também penso muito em seleção brasileira, tem as Olimpíadas aí que eu quero muito participar. Esse ano tem Jogos Pan-Americanos, tem pré-olímpico, então eu acho que tem muita coisa para acontecer e eu tenho muita vontade sim, eu tenho muitos sonhos para serem realizados ainda. E muito potencial para chegar lá, não tem dúvida. Obrigado, eu agradeço. Legal, muito bacana. Tá aí o comentário desse grande craque, esse grande caráter, figura nossa, para quem não dizer, muita gente boa, cracaço, Léo Mendel. E vamos de Champions League. Esse programa ele é gravado na segunda-feira e apresentado às quartas, das 7h30 às 8h30. Então, quando a gente estiver apresentando esse programa, já aconteceu o segundo jogo de volta da semifinal. Porque no primeiro jogo, o Bayern de Munique, do Pep Guardiola, perdeu de 3-0 para o Barça. Olha, um jogo que foi até ali nos 30 do segundo tempo, empatado, e o Barça, com 2 gols de Messi e 1 de Neymar, fez 3-0. Um resultado, digamos assim, claro que o Barça tem um grande time, mas pela circunstância não foi muito merecido não. E a Juventus venceu o Real Madrid em casa por 2-1. Esse jogo sim está em aberto. E a gente vai debater um pouquinho aqui. Ricardo Costa, esse Barcelona dá para segurar o Bayern de Munique lá na Allianz Arena, na Alemanha? Porque 3-0 dá para se pensar, dá para pressupor. É meio complicado, mas esse time da Alemanha, para meter 6-7, nós que digamos, os brasileiros que eu digam. É verdade, Gonzaga, já sentimos isso na pele, né? Mas pelas circunstâncias eu acho difícil. A vitória do Barcelona por 3-0, como você disse muito bem, até 30 minutos do segundo tempo, havia um equilíbrio muito grande do jogo, com poucas chances de gol para cada uma das equipes, porém, o talento individual fez a diferença. O Messi, com 2 jogadas, fez 2 belos gols, o segundo, então, um gol espetacular. E aí, muito interessante, inclusive, o José Mourinho deu uma entrevista que era a última coisa que eu imaginava ouvir na vida, na última semana, quando ele disse que, na época do Real Madrid, ele perdia noites de sono quando ia enfrentar o Messi. Para o José Mourinho descer do trono e dizer uma coisa dessa é de se tirar o chapéu. E o outro jogo da Liga dos Campeões, o Real Madrid perdeu para o Juventus de 2-1, também o talento individual acabou fazendo a diferença a favor da Juventus. O Tevez, com uma excepcional atuação, teve participação, fez o gol de pênalti que ele mesmo sofreu e tinha participado do primeiro gol. E esse jogo, como você disse, bastante mais equilibrado esse confronto. Deixou de lado um pouco a Juventus, inclusive o Fernando Pena esteve aqui quando a gente comentava, né? Passava batido de falar da Juve, falou, olha, vi esse jogo contra o Chelsea, não me lembro, ele ganhou do Mônaco, ele passou na fase passada. E o time da Juventus, que tem um Buffon, um goleiraço, tem o Isla, tem Cáceres, tem o experiente. O Pogba, ou seja, esse time da Juventus... O Pogba nem jogou esse primeiro jogo. É muito bom. Então, é um time que dá para medir força, sim, com esses grandes... É grande a Juventus, claro. Mas ultimamente, Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique está um pouco à frente. O Juventus foi de uma certa forma, surpresa. Não se esperava que o Juventus chegasse nessa fase da Liga dos Campeões. Mas chegou com muitos méritos. Como você disse, é uma equipe que tem jogadores muito experientes, como Pirlo, Buffon, que disputa a Liga dos Campeões há quase 20 anos. 5 Copas do Mundo. 5 Copas do Mundo. E 2 jogadores, como você disse, o Pogba, que não jogou o primeiro jogo, e o Tevez, que o Tevez talvez faça a melhor temporada sua na Europa. O Tevez que está desde 2006 na Europa. Uma grande temporada. Marcelo, o time do Bayern de Munique, tem pessoas que às vezes não olham muito isso. O meio-campo que tem ali o Schweinsteiger, o Thomas Müller, tem o Xabi Alonso. Do outro lado, o time do Real Madrid, que tem Messi, tem Suárez, que tem o Neymar, mas o time do Barcelona tem ali o Busquets, tem ali o Xavi, o Iniesta e esse croata, o Rakitic, que ele acertou mais o time ainda. Olhando, por exemplo, talvez a diferença para o Barcelona jogando essa bola, você pode considerar que é do meio campo para frente ou é num todo? Porque tem Piqué ali na defesa, tem o Daniel Alves,
o time deles é completo. E o goleiraço alemão, né, Ricardo? Contrataram um goleiraço. E aí, Marcelo? O time está completo agora. É o goleiro, defesa, meio-campo e ataque. Porque acontece o seguinte: o que o Barcelona fez contra o Bayern? O Barcelona matou a cobra no ninho, gente. Pegou aquela cobra venenosa ali que vai picar todo mundo e matou ela no ninho. É uma coisa que muitos times não fazem. Por exemplo, o Santos contra o Avaí no primeiro tempo. Podia ter matado o Avaí no ninho ali e ganhar tranquilamente. O Barcelona teve a oportunidade, o extraterrestre Messi deu um finta no Boateng, que aquele ali pra mim eu acho que teve finta com... Aquilo lá não é bullying, não, Marcelo? Não, aquilo é finta com quando você... o Messi também, ele hipnotizou o Boateng, que ele caiu do jeito que eu nunca vi aqui na minha vida, Ricardo. Então, assim, aproveitou os dois destaques do time, o Neymar e o... Inclusive, o contra-ataque que o Barcelona fez foi muito rápido. E você viu, os jogadores aproveitam as chances que tem, porque ter chance contra o timaço do Bayern, não é porque perdeu de 3-0. Agora que vamos falar mal do time, que o time deixou a desejar. Eles tiveram uns momentos de deslize na partida. E o Barcelona é uma cobra venenosa, perigosíssima. Melhor time do mundo. Vale ressaltar que o Real Madrid é sem o Benzema e o Modric no jogo de ida contra a Juventus. E o Bayern de Munique sem Ribéry e Robben, que é um jogador espetacular. Para fechar esse bloco, Léo, você acompanha futebol? É um grande atleta como você, acredito, pelo menos você gosta de futebol? Vê os campeonatos, os torneios europeus? Vejo, acompanho sim. Assisti esse último jogo do Barcelona com o Bayern. Deu risada no fim, do Messi, no Boateng, Léo? Sensacional, ele é um cara de outro mundo mesmo. Mas como vocês disseram aí, eu acredito que o time da Alemanha e o Bayern pode dar uma virada aí. Não sei, acho complicado porque o time do Barcelona é um time também... Sério mesmo, Léo? Você acredita nisso? Cara, eu não sei, eu acredito em tudo depois do 7-1 que nós Depois do 7-1, legal, bacana. Legal, olha, e o Bayern joga com 12, porque eu nunca vi um goleiro, que é o Neuer, é o melhor goleiro do mundo, ele é líbero ali, o Bayern joga com 12. Eu acredito que dá para virar, é meio difícil. Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco, seleção brasileira, os 23 convocados para a Copa América, vamos debater. Um instantinho só e já voltamos. Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte, a melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV, Canal 3 da NET, e vamos de seleção brasileira, que já tem os seus 23 convocados para a disputa da Copa América em junho no Chile. Marcelo, vamos começar. Ricardo, Léo Mendes está aqui, goleiros, Jefferson do Botafogo, o Diego Alves do Valência e o Marcelo Groi do Grêmio. Alguma dúvida? O meu goleiro preferido é o Vitor, é o melhor goleiro do Brasil. Mas nada contra esses 3 goleiros. Eu começo, Ricardo, e aí, tem alguma... Ficou alguém de fora? Esse não podia ficar de fora. Gonzaga, o Brasil hoje tem pelo menos aí uns 6 a 8 goleiros de altíssimo nível. E não há uma discrepância grande entre nenhum deles. O Dunga foi coerente com as convocações anteriores. Esses 3, quando chamados, corresponderam. Então, para mim, tudo perfeito. Marcelo... Você quer que eu fale do Cássio? Eu sei. Você perguntou pra mim o negócio de goleiro, eu falo do Cássio. Pulamos já, tudo bem, pode ser? Você perguntou, eu tinha falado do goleiro pra mim, o negócio do Cássio. Você quer falar de goleiro? Não, vou falar do goleiro. Eu acho que o Cássio tinha que estar nessa lista, o Cássio do Corinthians. Bacana, legal. Laterais, Danilo do Porto, Fabinho do Mônaco, Felipe Luiz. Saiu hoje, o cara me confundiu, porque tá no Atlético Madrid, tá no Chelsea, não é verdade? Então, olha, você vê bem, o cara tá no jornal lá, o Felipe Luiz no Atlético de Madrid. E o Marcelo do Real Madrid.
E aí, Marcelo? Eu acho que o Dunga já está convocando os jogadores, agora não vai ficar fazendo muitas experiências mais, porque a Copa América já é a Copa América, daqui a pouco tem as Olimpíadas, e o Dunga está pensando também nos 3 que ele vai levar acima dos 23 anos, entendeu? Então eu acho que o time, eu não contesto ninguém, eu só contestei o Dunga naquela convocação que ele fez para a Copa de 2010, isso? 2010, que ele não levou o Ganso nem o Neymar. Roberto Carlos, então agora, Zé Roberto, Neymar, Ganso. Que lá foi uma lambança que o Dunga pôde fazer na vida. Então eu acho que o Dunga ali, ele foi, vamos falar assim, ele teve a lição que ele podia ter. Eu acho que essa seleção, sim, porque tem um outro extraterrestre na seleção que é o Neymar. Neymar e mais 10. Mas vamos organizar aqui, tá, vamos discutir por posições, então a gente se perde um pouco. Eu acho que tá legal. O Brasil convocou 3 zagueiros do PSG. Davi Luiz, Thiago Silva e Marquinhos, que está jogando muita bola, e o Miranda do Atlético de Madrid. Ricardo, esse é do Atlético de Madrid, sim. Exatamente. Você acompanha esses 3 zagueiros, o Thiago e o Davi já tinha até a Copa do Mundo tido como os 2 melhores zagueiros do mundo. Aí depois daquele 7-1 e aqueles 3-0, já ia na Champions League, os caras não tá grande coisa. Ficou alguém de fora, Léo? Não, eu acho que não. Eu acho que esses 3 jogadores são jogadores excepcionais e eu acho que a convocação foi boa. Legal, bacana. Ricardo, meio campo, fala volante. Acho que jogador de meio campo é meio campo. Jogador hoje, você gosta de volante. O cara jogou no meio campo, ele tem que saber marcar. Entendeu? Ele tem que saber marcar, ele tem que saber distribuir. Então um volante hoje, se o cara sabe jogar futebol, ele joga de primeiro, de segundo e de meia. Pois não, Marcelo? Você estava falando de zagueiro, só para deixar assim... uma pergunta no ar. O Dante estava na última Copa do Mundo, né? O Dante zagueiro. Você acha que o Dante pode ter sido eliminado por causa daquela falha que agora está pegando o banco também, na sua opinião? Ele tem 32 anos, tem um pouco a ver, sim. Seleção é meio complicado. Foi bem observado que você colocou. Volante, vou colocar aqui volante, para mim, jogador de meio campo. Vamos começar por eles. Casemiro, que está no Porto. Fernandinho, do Manchester City. Luiz Gustavo, do Wolfsburg, da Alemanha. E o Elias, do Corinthians. Algum ficou de fora aí? Ficou algum Toni Kroos de fora? Não, Gonzaga, nenhum absurdo. Eu, pessoalmente, ficaria com o Lucas Silva. Pelo desempenho dele no Cruzeiro ano passado, está no Real Madrid agora, e pensando em futuro. No lugar do Elias ou não? Não, eu colocaria no lugar do Casemiro. Do Casemiro. A opção pessoal, mas nenhum absurdo. Os meias, né? O Everton Ribeiro, que está no Al-Ahly, o Felipe Coutinho, que está jogando muita bola no Liverpool, o Douglas Costa no Shakhtar e o Willian no Chelsea. Eu não vejo futebol no Douglas Costa para estar na seleção. Até o momento eu nunca vi nada de extraordinário nele para ser um jogador de seleção. Acho que tem jogadores melhores do que ele para estar lá. Marcelo, meia jogador porque que chega, né? Meia atacante. Não, eu acho que a convocação foi coerente. Eu também concordo um pouco com o Ricardo, só que também, Ricardo, às vezes tem jogador que no clube não brilha tanto. E na seleção o cara brilha. Tem jogador que arrebenta no time na seleção. Então isso é meio relativo. Então pode ser que de repente ele dê sorte também na seleção. Então deixa eu dar uma ajudinha aqui. Léo, pediu-se muito, a imprensa de São Paulo principalmente, Lucas Lima do Santos nessa função de meia. Jogou muita bola, o menino vem jogando muita bola. Contra o Palmeiras do Léo, né? Uma opinião sobre essa situação? Meu Palmeiras sofreu um pouco com ele, mas eu acho que eu concordo com eles também. Acho que a convocação foi boa. Eu não trocaria ninguém, não. Então, tá aí, né? Porque se for olhar, porque o Brasil tem 200 milhões de técnicos. Então, mas é por isso que tá aí. Eu, por exemplo, tenho o Vitor, falo isso, mas enfim, e outros jogadores que poderiam estar aqui, mas não vejo nada de extraordinário, não. Aí no ataque, eu acredito também, o Marcelo vai comentar que ele é fã do Roberto Firmino, que joga no Hoffenheim da Alemanha, mas o cara é bom sim. Eu tô fazendo uma brincadeira aqui, mas o cara é bom sim. O Diego Tardelli, esse tá no Shandong da China. Antigamente o cara ia pra China, ninguém falava do cara. Léo, era o fim do mundo. Hoje mudou. Arábia e o Robinho do Santos, questionado muito, mas meu Deus do céu, até parece que nós temos uma seleção de sobra. O Robinho e o Neymar. Então, o Roberto Firmino, Diego Tardelli, Robinho e o Neymar. O Neymar joga pouquinho, não é verdade? E aí, Marcelo? Não, então, o Robinho banco e o Robinho... Vai ser o Firmino e o Neymar de titular. O Robinho banco e o... Neymar? Não, Neymar. Tardelli e Robinho, você quer dizer? Roberto Firmino e Neymar. Quem você acha que vai jogar? Eu acho que o Tardelli, por que o Tardelli tá lá na China e foi convocado novamente? Porque o Tardelli, a camisa da seleção não pesa para ele. Marcelo, dependendo de uma partida, perfeitamente você pode ter Robinho e Neymar
e um atacante, o Tardelli ou o Roberto Firmino. Depende do jogo. Você está perdendo um jogo de mata-mata, né? De mata-mata. E o que você faz? Você vai tirar um meia, um volante, esse bando de volante aqui, sem necessidade. Dos você atacantes. Pode jogar com o Robinho, Neymar e um homem fixo. Digamos assim que dessas 4 opções, o Robinho eu acho que é a 4ª opção. E eu acho que não é uma má opção, não. Não, né? Léo, tem algum atacante, de repente, no futebol brasileiro ou lá fora mesmo? Faltou alguém, Léo? Desse cara, na sua opinião, faltou não, alguém? Não, acho que não faltou ninguém, não. Eu acho que se eu fosse colocar 2 atacantes, eu colocaria o Diego Tardelli, que eu gosto muito dele na seleção. Acho que ele sempre vai bem, e o Neymar. E deixaria talvez o Robinho e o Firmino no banco. É assim, é porque se a opção tática dele fosse 2 atacantes. Você tem visto o Firmino jogar, Léo? Tá jogando muita bola, hein, Tá Léo? jogando muita bola. Sou fã número 1 dele, hein, Léo? Ô, Léo, porque questionou muito, isso aí também é muito comum. O futebol é assim, cada um tem uma opinião, né? Ah, Robinho tá ultrapassado, não vai pra outra Copa. O futebol é um momento. O que o Brasil tem de tão especial para questionar a convocação do Robinho? Você pensa assim? Ou você acha que também realmente não é hora, já deu o que tinha de dar? Ou o Robinho tem espaço ainda na seleção? Não, eu acho que ele tem espaço, sim. Eu acho que é um cara talentosíssimo, individualmente falando. E ele sabe jogar na seleção também. Eu acho que vai ser uma opção muito boa para a seleção, Robinho. Eu acho que foi uma opção boa que ele fez. Legal, muito bacana. Ricardo, tem uma colocação a respeito dessa situação? Sim, na minha opinião tem que acabar com essa bobagem de falar que um jogador de 32 anos está no fim de carreira. Tem aí o exemplo do Zé Roberto, que está jogando no Palmeiras. É claro, não está mais no ápice, mas é um jogador que ainda corresponde às expectativas. O Renato e vários outros jogadores. Depende muito da condição física e atlética de cada um, como foi a sua carreira. O Robinho, com 32 anos, como o Gonzaga disse, é o momento. No momento, ele tem condição técnica suficiente para estar na seleção, mais do que merecido. E para completar, eu não acredito nessa hipótese que você disse. O Dunga colocar 3 atacantes, eu duvido muito disso. Não acredito. Para a gente não alongar muito, para a gente comentar agora, o Brasil vai disputar, daqui a pouco eu vou passar as chaves aqui, mas uma coisa, é uma bronca que eu tenho um desafeto tão grande por cartola de futebol, que eu não aguento. Se eu não falar, eu infarto. O Campeonato Brasileiro, que é o maior campeonato do mundo, igualdade de chance para um time ganhar o título, para você ter uma ideia, muitos clubes brasileiros vão ficar sem 2 e até 3 jogadores, que é o caso do Grêmio, caso o Brasil chegue, Marcelo, Léo e Ricardo, na semifinal. O campeonato vai seguir. E clubes como o Corinthians, que perdeu o Elias e o Guerreiro para o Peru, o Santos perde o Robinho, o campeonato vai seguir e você fica 7 jogos sem 2 ou 3 jogadores. Isso é uma afronta, isso é um desrespeito ao torcedor. Então não dá pra gente levar tão a sério o nosso futebol. Eu não quero alongar, senão eu acabo falando mais coisas aqui que não devo. Aí, só para precisar essas datas, a Copa América que começa dia 11 de junho vai até 4 de julho. São aí quase 25 dias de disputa. E sobre o que você falou da cartolagem, quer coisa mais ridícula do que acabaram de fazer? O Galo, na minha opinião, jamais teve competência para ser técnico de seleção brasileira. Jamais deveria ter ocupado o cargo. Mas não tem cabimento o que fizeram. Esperaram ele convocar a seleção sub-20. Após a convocação feita, não há possibilidade mais de mudar nenhum jogador. O que fizeram? Demitiram o Galo como técnico da seleção sub-20 e da seleção sub-23 que vai disputar a Olimpíada. O Dunga vai assumir a seleção a partir desse momento. É inacreditável, Gonzaga. O Grêmio pode ficar sem o Marcelo Groy, o Eroso e o Christian Rodrigues. Agora, ninguém tem um elenco tão inchado para perder 3 jogadores. De qualquer forma, não dá. Cartolas do futebol não é a praia de vocês. Vocês não são do ramo. Só isso. Gonzaga, tem um lado bom. Devia mexer com outras coisas. Gonzaga, fazer o quê? Tem um lado bom. O Chile não vai convocar o Valdívia, não? Porque aí o Palmeiras ficaria livre do Valdívia. Que tal? De qualquer forma, você perder um jogador por mais que seja Valdívia... É brincadeira tudo, mas tô brincando. Um abração pro Valdívia do Internacional. Ricardo, Léo e Marcelo, essa Copa América tem no grupo A, Chile, México, Equador e Bolívia. No grupo B, Argentina, Uruguai, Paraguai e Jamaica. E no grupo C, Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela. Classificam os 2 primeiros direto e os 2 melhores terceiros colocados. Brasil e Argentina, claro, não tem como negar, são favoritos. Léo, você tem aí, pode uma outra seleção, vou te adiantar aqui, Chile, Colômbia, Uruguai brigar de igual para igual com o Brasil, ou você vê que Brasil e Argentina são favoritos?
Eu acho que o Brasil e a Argentina são favoritos. Eu acho que é difícil Brasil ou a Argentina perder por alguma outra equipe. Mas eu acho que a Colômbia, eu gosto do jogo da Colômbia, eles são rápidos. Tem o James Rodrigues, que é um excelente jogador. Tem o time do Uruguai também, que sempre vem muito forte. Então, mas eu acho que essas duas seleções são soberanas, eu acho que são favoritas. Legal. Ricardo, e aí? O Léo comentou, né? James Rodrigues, Quadrado, Zúñiga, que tirou o Neymar da Copa. E aí, Ricardo? Gonzaga, a história da Copa América nos diz que essa história de Brasil e Argentina, que são topos do futebol sul-americano quando em nível mundial, na Copa América a história é um pouco mais complicada. O Uruguai tem uma força tremenda. A Copa América vai ser disputada no Chile, então o Chile, por ser mandante, passa a ter uma força muito grande. E como o Léo comentou, a Colômbia tem um grande time. Além do James Rodrigues, tem uma equipe, praticamente a equipe que disputou a Copa do Mundo. O Quadrado, que é um belíssimo jogador. Então eu vejo essas 5 seleções com plenas condições de ser campeã, sem nenhum grande favoritismo para ninguém, nem Brasil, nem Argentina. Marcela, tá acabando o nosso tempo nesse bloco, hein, Marcela? Brasil e Argentina, ou de qualquer forma vai ser uma Copa América equilibrada, com o Chile jogando em casa e o Uruguai, que é uma tradição. É disso aí que eu ia falar. Escreve o que eu estou falando. O Chile vai engrossar com todo mundo. Tá jogando em casa, a torcida naquele calor da torcida. O Chile, aquele time que era para ter tirado o Brasil dentro do Brasil, da Copa do Mundo, aquela bola que podia ter entrado, bateu na trave, que podia até ter tirado o Brasil mesmo, que evitava o vexame. Emília. A Colômbia, com o James Rodrigues, concordo plenamente com o Léo, é um baita de um craque, que ultimamente não tá jogando aquela bola, mas a Colômbia também tem tradição. Eu tô que nem o Ricardo, cinco times ali que vão brigar, e você sabe como é que é, né, Gonzaga? A Copa América é que nem Libertadores, é jogo de louco. É legal. Olha, vamos a mais um intervalo e no último bloco tudo sobre o Brasileirão 2015. Um instantinho só, não saiam daí. HI Indústria de Etiquetas S.A. Fundada em 1994, na cidade de Pomerode, Santa Catarina. HI Etiquetas vem desenvolvendo parcerias com clientes dos setores de vestuário, calçado, cama, mesa e banho. É a empresa mais atualizada no segmento, com maquinário de ponta. HI Etiquetas tem um dos mais avançados sistemas de programação de produção. HI Etiquetas é a segunda maior fabricante de etiquetas tecidas do mercado nacional, com uma capacidade produtiva de 1 bilhão de etiquetas anual. HI tem orgulho de ser uma empresa não poluente, possuindo o certificado europeu, o Ecotex. É neste cenário que a empresa é comprometida com a excelência. HI Etiquetas, sua marca, mais do que detalhe. Que tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial? Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV, Canal 3 da NET, e vamos de Brasileirão, que no último dia 9 começou o maior campeonato do mundo em igualdades de chance para ganhar um título. Eis os jogos de sábado. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 2, Chapecoense 2, 1 Curitiba, Fluminense 1, Joinville 0, jogos de sábado. No domingo, Grêmio 3, Ponte Preta 3, São Paulo 2, Flamengo 1, Cruzeiro 0, Corinthians 1, Atlético Paranaense 3, Internacional 0, Sport do Recife 4, Figueirense 1, Vasco 0, Goiás 0, o único 0-0, Avaí 1, Santos 1. E vamos começar aqui, Ricardo, falando do Corinthians 1, Cruzeiro 0, na Arena Pantanal, 11.700 pagantes, só que teve um detalhe, o povão reclamou demais, ingressos de 50 a 200 reais. O Brasil não vive um momento muito bom, gente, vamos pegar leve, então 11.700 pagantes. E aí, Ricardo, fala desse jogo e aproveita e emenda essa situação de ingressos.
Olha, Gonzaga, vamos até começar pela questão de ingresso. Tem a questão do ingresso, sim. Tem a questão de um elefante branco que foi construído na Arena Pantanal e mais alguns outros por aí da época da Copa do Mundo que vão viver as moscas. E justamente porque quando se faz um jogo desse, aí querem cobrar preços altíssimos. Mas eu culpo também aquilo que eu acho absurdo, o que fizeram os dois técnicos, não só eles, de outros jogos também, mas o técnico do Cruzeiro e do Corinthians, que colocaram time reservas em campo. O povo não é bobo, né? Vai sair de casa, pagar caríssimo para ver um espetáculo que foi ruim, como já era esperado, com dois times reserva, ia se esperar o quê? Um jogo fraco, com poucas chances de gols. O Romero acabou saindo do banco e fez o gol da vitória. Léo, você como um atleta de nível do basquete nacional, sabe muito bem disso. Se você oferece um produto de boa qualidade, exemplo dos jogos que foram Franca e Bauru, o público vai. Isso é uma realidade. Mas nessa situação, pode até aproveitar e falar desse jogo, você acha que o Brasil não vive um momento tão favorável assim. Um jogo lá no Mato Grosso, 50 a 200 reais o ingresso, tinha que pensar um pouco. Ou você tem outra opinião? Eu acho exatamente isso. Se quer cobrar caro, você tem que ter um espetáculo que seja a esse nível. Com times reservas, eu também acho muito difícil que, mesmo que não tivesse esse valor, não iria tanta gente assim. Mas eu acho que o Brasil, não sei, está vivendo esse momento difícil e acho que todos os jogos deveriam ser uma faixa de preço já meio que pré-estabelecida para que todos os jogos lotassem. Legal, bacana. Não, mas no caso desse não vai ver, sabe por quê, Léo? Porque os aproveitadores e o pessoal também que mantém o estádio lá, eles têm que arrecadar de qualquer jeito. Show lá não tá tendo jeito de fazer. E outra coisa, se colocasse o ingresso a R$20, R$25, eu acho que no mínimo 3 vezes mais de pessoas participariam lá. Viu, Gonçalo? Legal, bacana, muito legal. Olha, agora vamos falar de Palmeiras 2, Atlético Mineiro 2, um jogo muito bom, 28 mil pagantes na Allianz Parque. E o Palmeiras conseguiu um empate aos 49 e 40 do segundo tempo. De qualquer forma, aí Marcelo, o Verdão, tudo bem, quase que perde a primeira, mas o empatinho, pelas circunstâncias, ficou de bom tamanho. O que você pensa? Eu penso que o Palmeiras tem que começar a ganhar partidas em casa, porque o sócio-torcedor tá firme lá, tá prestigiando, é o time que tá tendo mais renda, tá tendo mais pagantes. Então, eu acho que está na hora do Palmeiras começar a ganhar jogos em casa. E eu torço para que isso aconteça, para que isso se reflita nas outras equipes. Para que todos os outros times, os outros clubes, comecem a espelhar no Palmeiras e fazer da mesma maneira. Porque foi uma sacada muito boa da diretoria do Palmeiras. Legal. Vamos falar de São Paulo 2, Flamengo 1. Pato e Luiz Fabiano fizeram para o São Paulo e Everton descontou para o Flamengo. Ricardo, foi um jogo cheio de alternativas, com chances para as duas equipes. E esse jogo? Gonzaga, o primeiro tempo eu achei muito fraco, poucas chances, 1 ou 2 chances para cada equipe. Da mesma forma que o técnico do Corinthians e do Cruzeiro, eu acho um absurdo, gente. A principal competição do futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, justo já na primeira rodada usando o time reserva. É inacreditável. O São Paulo usou um time misto, o Milton Cruz, e até conseguiu, por isso eu até o elogiei no meu destaque. Ele fez mudanças no intervalo, colocando o Pato e o Ganso. Aquele primeiro tempo que foi fraco, com poucas chances, o Flamengo teve até uma chance até melhor com o Gabriel, uma bela defesa do Rogério Ceni. Já no segundo tempo, com o Pato e com o Ganso que entrou logo no intervalo, o São Paulo já teve uma grande melhora. E depois, com a entrada do Alexandre Pato, aí sim o São Paulo sobrou, chegou à vitória com muita justiça, com belos gols, inclusive, com uma bela jogada do Ganso. O primeiro gol, uma pintura, o passe do Wesley para o Luiz Fabiano. Então foi merecido. Mostra que o São Paulo hoje tem um elenco bem melhor do que o Flamengo, porque mesmo com as reservas, conseguiu chegar a essa vitória. E o Flamengo, para conseguir pelo menos brigar pela Libertadores, como é a ideia, o projeto da diretoria e do Luxemburgo, o Flamengo precisa contratações, porque senão não tem futebol para isso não, Gonzaga. Legal, muito bacana. E o outro jogo em destaque aqui, o Santos, campeão paulista, foi até Santa Catarina e empatou com o Avaí 1-0. O primeiro tempo até bom para o Santos, saiu na frente com o gol do Robinho e o Marquinhos empatou num gol de falta. Marcelo, e esse jogo? Trouxe um ponto peixe no segundo tempo, mas quase que viraram o jogo lá. E aí? O Santos entrou de salto alto, o Santos jogou mal. O Santos poderia ter matado a partida no primeiro tempo, jogou 20 minutos depois do Santos, eu não sei o que aconteceu. O Robinho uma hora entrou dentro da área
Eu acho que ele estava pensando do jeito que ele ia fazer o gol. Dá um bico na bola, meu irmão. Tá 1-0, faz 2-0, mata o time. Deu moral pro Avaí, que estava jogando em casa. Um time que estava capengando no campeonato catarinense, que é fraco. O campeonato catarinense é fraco. O Santos poderia ter matado a partida. E eu acho que é nessas horas que você vê. Vai fazer falta. O Santos deixou de ganhar. E o Avaí perdeu um gol. O cara perdeu o gol debaixo da linha. Nem sei como é que aquele cara perdeu o gol. Inacreditável nele, né, Marcelo? No segundo tempo, o Avaí mereceu ganhar o jogo. Marcelo, você comentou uma situação aí, tem os dois lados da moeda. Você está dizendo que é um futebol fraco em comparação a São Paulo e Rio. Em Minas, por exemplo. Se você pegar em conta, Léo, eu quero até a sua palavra. Santa Catarina hoje tem o Avaí, tem o Figueirense, tem o Joinville e o Chapecoense na primeira divisão. Rio de Janeiro tem Flamengo, Fluminense e Vasco. Está na frente do Rio de Janeiro. Então deixa eu só falar mais uma coisa. Então, falando que eu estava falando a respeito desse assunto, só para encerrar. O Avaí vai levar goleada. O Avaí vai ter time que... O Avaí é um time fraco. Na minha opinião. Correto. Gostoso. O futebol é isso aí. Então tem os dois lados, concordo. Não dá para medir também, porque o dinheiro que é injetado nos grandes clubes, que é elite, né, os 12, os 4 grandes de São Paulo, os 4 do Rio, Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro e Atlético, Internacional e Grêmio. Mas é muito acima. Léo, você entende que a organização, e isso dá para a gente analisar em todos os sentidos, um estado que não tem tanto poder, tanto espaço na mídia como é Santa Catarina, com quatro clubes na primeira divisão e Rio 3. É a organização, você vê isso, é uma circunstância que faz com que isso aconteça? Então, eu acho que o Brasil com certeza é o país do futebol mesmo, e essas coisas acho que vão acontecer. Os estados investem e, como você disse agora, o estado de Santa Catarina tem 4 clubes na primeira divisão e o Rio, que tem essa tradição toda, tem só 3. Eu acho que foi circunstâncias, eles investiram melhor e conseguiram colocar 4 times na elite. Ricardo, e a respeito dessa opinião, porque é uma coisa para se pensar, eu entendo que não é tão irrelevante assim, tão insignificante a situação dessa, ou você pensa diferente? Exatamente, Gonzaga, é aquilo que a gente vem sempre falando, já falamos muitas vezes aqui no Esporte Mágico, aquilo que, quando se faz um trabalho sério, estruturado, a médio e longo prazo, sem aquela coisa de achar que vai ser campeão. Os times de Santa Catarina hoje, eles têm a consciência que eles entram na competição não para ser campeão, nem talvez para disputar vaga para Libertadores, mas eles entram na competição trabalhando com o orçamento que eles têm, com os pés no chão, sabendo que se eles ficarem ali no meio da tabela, se possível não correr risco de rebaixamento, é a realidade atual deles hoje. Quem sabe no futuro eles possam ter algo melhor que isso. Ao contrário disso, grandes equipes com muita tradição tiveram péssimas administrações consecutivamente e chegaram na situação que está hoje. Está aí o Botafogo na segunda divisão com uma dívida monstruosa, talvez impagável. Para a gente, para o telespectador que é inteligente e acompanha e analisa o futebol, quando a gente fala de dinheiro, em 2012, os clubes que mais faturaram no futebol brasileiro, o Corinthians, com faturamento de 350 milhões, depois veio o São Paulo com 280, em terceiro o Flamengo com 250, e chegou Santos e Palmeiras na casa de 220 milhões. Em 2012, da Europa, o primeiro time de mais faturamento, segundo um jornal alemão, o Real Madrid com 1 bilhão e 600 milhões. Em segundo, o Manchester United com 1 bilhão e meio. Em terceiro, o Barcelona com 1 bilhão e 450 milhões. Em quarto, o Bayern de Munique com 1 bilhão e 350 milhões. Então, os caras têm condição de levar jogadores, de investir. E os clubes pequenos, em comparação ao Corinthians, com faturamento de 350 milhões, Ricardo, Ponte Preta, Atlético, teve um faturamento de 60 milhões. A gente precisa te falar isso, porque o torcedor é inteligente. Hein, Marcelo, diante desses números, como você vê, não tinha que dar mais resultados? Tinha, mas aí vai a má administração da maioria dos clubes, a ganância, a desonestidade de muitos dirigentes, que está na cara. Nós vivemos no Brasil, é um país que as pessoas querem levar vantagem em tudo. Por que o Palmeiras está tendo esse momento brilhante de arrecadação? Trabalho sério, coerente. Pega outro time, no momento que está fazendo um trabalho igual o Palmeiras. Me cita um outro time, no momento que vocês sabem. Hoje, duas equipes. O Cruzeiro, não.
O Cruzeiro já vem de uma boa administração. Não, mas que fez agora recente. O Flamengo, há 2 anos e meio, com a atual diretoria, tem tido um superávit primário que nos 2 últimos anos, um lucro de... O último ano foi de 80 milhões. O problema do Flamengo é anterior, das dívidas passadas, então por isso o Flamengo ainda não tem investimento para o momento. Mas a atual diretoria, então, tem conseguido reduzir nos últimos 2 anos, cerca de 150 milhões de reais, pelo menos, da sua dívida. Isso como? Gastando menos do que... E o Santos está no mesmo caminho, fazendo esse mesmo Exatamente. trabalho. E outra equipe também é o Grêmio, que entrou uma diretoria com os pés no chão, dizendo: a nossa realidade hoje não é para título, é para pés no chão e equacionar as dívidas. Aí depois vai colher os frutos, né, Ricardo? É claro, alguém tem que ter esse bom senso. Gente, tá vendo? O papo tá muito gostoso, muito legal, muitas informações aqui para você, mas o Esporte Mágico vai chegando ao seu final. E já que entramos em números aí, o futebol, Léo, segundo o estudo feito na década de 2009, 2008, fatura mais de 400 bilhões de euros por ano em todo o mundo, faturamento anual do futebol. O Brasil movimenta mais de 50 bilhões de euros por ano. Então, para você ter a noção do que é esse mundo maluco de futebol. Mas, infelizmente, a gente chegou ao final. Ricardo Costa, um grande abraço e as suas considerações finais para o programa de hoje. Gonzaga, primeiramente agradecer ao Léo pela presença, foi uma grande satisfação dividir a bancada com ele aqui hoje, volte sempre, será sempre um prazer. E exatamente sobre o assunto que nós acabamos de falar, é lamentável a incompetência dos dirigentes, quem comanda e quem organiza o futebol brasileiro. Tivemos na primeira rodada dessa principal competição uma média de menos de 12 mil pagantes e apenas 2 partidas com mais de 20 mil pagantes, Gonzaga. Lamentável. Legal. Marcelo de Oliveira, o Peixe. Marcelo, as suas considerações finais para o Esporte Mágico de hoje. Para mim é um prazer estar do lado de craques aqui, agora mais um outro cracaço do lado aqui, participando desse programa. Para mim é uma honra, uma alegria. Agradeço a Deus de estar fazendo parte neste momento do Esporte Mágico. Léo Mendel, muito obrigado por atender aqui o convite do Esporte Mágico. Um grande abraço. Você brindou a gente com a sua participação. E receba aqui um brinde, uma lembrança da Casa do Atleta. Por gentileza. Obrigado. E as suas considerações, por gentileza, Léo. Eu agradeço, feliz por poder participar aqui com vocês. Sempre que quiserem me chamar, eu volto. É legal poder participar de um programa com pessoas queridas assim. Espero voltar outras vezes. Legal, muito bacana. Um abraço para o Guinaldo lá da Casa do Atleta, para o Dudu, o Joãozinho. Lá existe materiais de ótima qualidade. O Esporte Mágico vai ficando por aqui. Um abraço a todas as mães francanas, as mães brasileiras. E a minha mãezinha, Maria Aparecida de Oliveira, que faz uma galinha caipira como ninguém. E a minha esposa, a Leni. O Esporte Mágico vai chegando ao seu final. E o Clério, o Clério que não perde um programa Esporte Mágico. Palmeirense, grande Clério. Um abração para você. Eu fico muito feliz por ter você conosco e até o próximo programa.